Vamos ao trabalho, irmãos. Depois de lermos e ouvirmos esse texto tão maravilhoso de Mateus capítulo 5, como eu costumo falar aqui na igreja, o Sermão do Monte de Mateus 5, 6 e 7, equivale aos 10 mandamentos lá de Êxodo de Moisés. Jesus faz uma reinterpretação espetacular da lei, trazendo a lei agora para dentro do coração da gente, né? Então esse texto é um texto maravilhoso. Eu digo que nós vamos ao trabalho porque ontem nós estávamos falando sobre o que é ser discípulo. Começamos ontem a conhecer um pouco mais essa caminhada do discípulo. Não vamos conseguir dissecar o assunto, é muito profundo, nós temos muito pouco tempo aqui. É muito mais uma palavra de uma ajuda assim, muito básica na nossa caminhada. Então nós estamos vendo na palavra do Senhor a respeito da vida de um discípulo, como é uma vida de um discípulo, o que significa ser um discípulo de Jesus. Nós vimos isso ontem na primeira palavra de introdução. Nós agora não estaremos, conforme a gente vinha fazendo, capítulo a capítulo de alguns livros da Bíblia, destacando alguns pontos, não. Agora nós vamos pegar os textos que falam sobre a vida dos discípulos, como eram, consequências, reações, o que eles passaram como discípulo. Agora nós estamos trabalhando de uma forma temática sobre essa questão de ser um discípulo. Por isso chamamos de série Ser um Discípulo, que é o propósito principal aqui do nosso estudo. E aí nós vimos aqui em Mateus capítulo 5 algumas ordenanças que Jesus traz para a gente, e ele começa falando que ele subiu a um monte subiu a um monte, né, e ele, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, né, para ensinar. Era uma prática você assentar-se para ensinar. E os seus discípulos se aproximaram dele. Então é uma palavra, o Sermão do Monte é uma palavra específica para os discípulos de Jesus. E nosso primeiro subtema hoje dentro do discipulado é sobre a morte do eu. Os irmãos que estão na caminhada há muito tempo, eles já ouviram falar muito sobre isso, sobre a morte do eu, mas é uma coisa que nós precisamos lembrar em todo momento. Todos os dias eu preciso sacrificar o meu eu. E aí nós vamos ver aqui o que é de fato sacrificar o meu eu. Jesus aqui vai ensinar aos seus discípulos, ele traz uma série de palavras aqui, de ordens para nós, que são, conforme eu falei ontem, desconcertantes, extremamente desconfortáveis, coisas que em muitos momentos eu não concordo. Mas é aí exatamente que entra a questão da morte do eu. O chamado de Jesus, ele é basicamente um chamado para a morte. Você não pode andar com Jesus se você não morrer para si mesmo. É uma obediência total, é uma entrega total, é uma submissão total. Se você não quer ser submisso a Jesus, tudo bem, mas não se engane. Se você não é submisso, você não é um discípulo dele. E aí a gente começa a ver a questão da nossa salvação, né? É um outro assunto. Mas ser discípulo de Jesus é ser submisso a Ele, totalmente submisso. Jesus, ele é Senhor da nossa vida, Ele é dono da nossa vida, Ele faz da nossa vida o que Ele quer. Então, se isso é desconfortável para nós, nós precisamos responder a Ele. Eu aceito ser submisso ao Senhor ou não aceito ser submisso ao Senhor? É fundamental no início da sua caminhada você entender isso. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão aí da morte do eu. Então, o chamado de Cristo é um chamado basicamente para morrermos.
Eu saio do domínio da minha vida e coloco Jesus como rei, assentado no trono da minha vida. Agora é Ele que governa. É aquilo que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 2, no verso 20, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. O Fábio morreu, agora é Jesus que tem que viver através de mim. Então as minhas atitudes devem refletir o caráter, a vontade e exatamente a vida que Jesus viveu enquanto caminhou aqui, ensinando aos seus discípulos. É isso que é ser discípulo, é seguir, é caminhar junto com o teu mestre. Então a minha vontade ela morre, e isso, como eu disse, é muito desconfortável. Nós vimos aqui no texto, existem coisas aqui que desce rasgando, e o discípulo ele simplesmente obedece. Esse fato de nós seguirmos a Jesus, eu diria que não é de graça, né? É pela graça, mas não é de graça. Parece um jargão muito bonito, adesivo de carro, né, de camisa, mas é algo muito sério. Para seguir a Jesus são dois preços, né? O custo de produção, que eu chamaria de custo de produção, que foi pago por Jesus na cruz, e o preço da entrega, que é pago por mim. Então Jesus fez a grande obra de nos abrir o caminho do céu, e nós também pagamos o preço em tomar a nossa cruz, em entregarmos a nossa vida plenamente a Ele. Jesus é muito franco, Jesus é muito transparente, Jesus é muito direto. Jesus ele não aliviou em nada a sua mensagem. Por isso que ele foi rejeitado por muita gente também, lá naquela época, que queria só os milagres, né? Eu não sei se é muito diferente do tempo que a gente vive hoje, mas tinha um pessoal naquela época lá que queria somente os milagres de Jesus. Quando Jesus chama para o compromisso, eles vão saindo, e aí só ficam os seus discípulos. Então Jesus ele não alivia. Se você quiser me seguir, está lá em Lucas 9, você precisa tomar a sua cruz, você precisa morrer, fazer como eu fiz, morrer também. Jesus obedeceu ao Pai, ele foi obediente ao Pai, diz lá em Filipenses, foi obediente até a morte de cruz. E nós também, o nosso chamado é exatamente para morrermos então com Jesus. E o que nós vamos ver, querido, é uma questão muito séria para nós hoje, e eu vejo que talvez seja o ponto nevrálgico mais sensível da nossa caminhada com Jesus. Nós somos abarrotados de mensagens que colocam Deus como subserviente do homem. Nós estamos aqui para que Deus nos faça feliz. E muita gente chega diante de Jesus ou vem a Jesus com as motivações equivocadas, com as motivações erradas. E eu nem culpo essas pessoas não, eu culpo os pregadores que estão lá pregando uma mensagem que não é o Evangelho de Jesus. E as pessoas vêm achando que a vida vai ser uma maravilha, achando que encontrar-se com Jesus ou se entregar a Jesus é viver no resort, é um passeio na Disney, e não é. O primeiro passo tem que ser o passo em direção à minha cruz, à morte do meu eu. Então esse talvez seja o grande desafio hoje, é a gente desconstruir essa ideia de que a caminhada com Jesus é uma caminhada que visa o meu conforto, de que tudo aquilo que Jesus fez na cruz
foi para que eu tivesse uma vida próspera aqui, uma vida confortável aqui. E isso não é uma verdade. Vamos desconstruir essa ideia, principalmente para você que está vivendo tempo de luta, que às vezes a gente acha que Deus nos abandonou. Fica atento a isso. Isso vem, essas dúvidas vêm por causa da ideia que nós criamos de que Deus precisa resolver os meus problemas. E na verdade, Deus vai resolver alguns problemas nossos, outros não. Sempre foi assim. Não sei te dizer porquê, são mistérios de Deus, podemos perguntar a Ele quando chegar lá: Senhor, por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não me socorreu nessa hora? E muito provavelmente Ele vai dizer: eu te socorri sim, eu só não fiz do jeito que você queria, que você esperava. Eu te socorri de você mesmo, te deixando passar por aquele momento. Eu estava te livrando de você mesmo. Então essa ideia, principalmente para você, reforço isso, que está vivendo tempo de luta, cuidado com isso, com essa dúvida e ficar achando que Deus está aí para resolver os nossos problemas. Eu tenho um pensamento que é mais ou menos assim: quando eu estou vivendo um problema, eu oro, eu entrego ao Senhor, e enquanto vou orando, eu vou vivendo naquele problema. Enquanto Deus não resolver, eu vou trabalhando para resolver aquele problema. Eu aprendi isso. Então nós precisamos fazer exatamente isso. Está vivendo um tempo de luta, querido? Ore. A gente muitas vezes não sabe no início qual é a vontade de Deus. Então, se a gente não sabe, ore, 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 ore até Deus responder. Ou Deus não vai fazer aquilo que nós pedimos, ou Ele vai resolver a nossa situação. Então faça a tua parte, encare a vida, isso faz parte da vida, sofrimento faz parte da vida, até que a gente encontre uma solução. Se não encontrarmos solução, já diz o ditado, né? Se não tem remédio, já está remediado. A situação é essa. Se a gente tiver que morrer, nós estamos garantidos. Então, os nossos problemas precisam ser resolvidos por nós, debaixo de oração. Então, precisamos tratar dessa questão, desse pensamento equivocado. Então, guarda muito bem isso, querido. Guarda muito bem isso. Primariamente, a salvação também, às vezes nós confundimos, a gente colocamos em dois níveis, né? A salvação e ser discípulo de Jesus. Será que há diferença na salvação e sermos discípulo de Jesus? Na Bíblia nós vamos ver que não há diferença, não. A gente às vezes acha que pode ser salvo, mas não aceitar o senhorio de Jesus também. Não se engane, Jesus vai dizer muito claramente: muitos dirão naquele dia, eu expulsei demônios em teu nome. E Ele vai dizer: olha, eu não te conheço. Ah, Senhor, eu dei dízimo, eu trabalhei na tua igreja. Não, eu não te conheço. Você achou que teu nome estava escrito no livro da vida, você não quis ser meu discípulo. Então a salvação primariamente não é para o nosso bem pessoal, ela está completamente amarrada à questão do senhorio de Jesus na minha vida. Ela não está aqui na palavra, isso é muito claro, ela não é para o meu bem pessoal. Nós vivemos, querido, para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, nós somos salvos para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja honrado, para que o nome do Senhor seja exaltado. É por isso que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para me dar conforto. Jesus morreu na cruz para dar glória ao nome do Senhor, para que o Pai fosse glorificado, para que o Pai fosse honrado. E nós também, a nossa vida é para isso. Como consequência, nós vamos para o céu maravilhoso. É uma consequência, mas a tua vida em todo tempo é para a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Tá feliz, querido, tá alegre, tá num bom momento, que seja para a glória de Deus. Tá num momento difícil, se comporte de tal maneira, firme na fé, firme no Senhor, de forma que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida. Não há diferença entre ser salvo e ser um discípulo de Jesus. E a questão de nós sermos um discípulo de Jesus é interessante, que Jesus não faz um convite para nós. Jesus não faz um apelo para nós. Jesus dá uma ordem. Quando nós vamos ver lá no início, lá a partir de Mateus capítulo 4, um pouquinho antes do texto que nós lemos aqui, Mateus capítulo 4, quando Jesus começa chamando os seus discípulos, André, Pedro, Tiago, João, Mateus, Jesus diz somente uma palavrinha: segue-me. Segue-me. Não tem nada além disso. O convite de Jesus é: segue-me. Ah, mas e os meus problemas? Segue-me. Quando o jovem rico lá se apresentou diante de Jesus, Jesus fala para ele: vende tudo que tem. Ele não colocou Jesus como prioridade. O outro ia casar, não colocou Jesus como prioridade. O outro ia sepultar seu pai, não colocou Jesus como prioridade. E Jesus, ele simplesmente diz: segue-me, o resto virá, a vida virá, basta cada dia o seu mal. Então segue-me, não há nada além disso. Pedro, André, João, Tiago, Mateus e todos os outros lá, os 12, eles só foram discípulos de Jesus a partir do momento em que eles atenderam uma ordem: segue-me. E essa ordem não foi só para eles, essa ordem é para todos nós, essa ordem é para mim e você. Isso é imperativo, não é um apelo de Jesus. Jesus não está pedindo encarecidamente para que o aceitemos. Jesus está dando uma ordem. E se a gente rejeitar essa ordem, se a gente disser para ele: não, Senhor, eu não vou te seguir, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer na minha vida. É um direito que você tem, mas nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Então, quando nós chegamos diante de Jesus, nós fazemos alguma exigência. Jesus falou para os discípulos: segue-me. E os discípulos fizeram alguma exigência, colocaram alguma coisa na frente, como fez o jovem rico, como fez aquele homem que ia casar, como fez o homem que ia sepultar seu pai. Não, eles imediatamente seguiram a Jesus. Mateus levantou-se lá da sua cadeira de fiscal do governo romano, de cobrador de impostos, e seguiu a Jesus. Pedro, Tiago, João e André, eles largaram a sua profissão, a pesca, e largaram seu pai e foram seguir a Jesus. Não há exigências, não podemos e não temos como, e não adianta nós fazermos exigências. Se você fizer isso, você não é um discípulo de Jesus. A palavra, ela é muito clara. A palavra de Jesus para nós é: segue-me, segue-me. Eu estou indo para a cruz e vocês têm a ordem, vocês são convocados a me seguir também para a cruz. O nosso eu deve ser crucificado junto com Cristo. A nossa vida não é mais do jeito que eu penso, mas é do jeito que Jesus quer. É isso que nós lemos aqui em Mateus capítulo 5. Às vezes algumas pessoas falam: mas eu vivo, eu sou crente, eu sou assim, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu trabalho. Mas oferecer a minha face, ficar no prejuízo, amar o meu inimigo, não, isso é muito, só Jesus pode fazer isso. Não, querido, isso é uma ordem que Jesus dá para nós. Mas o que pode acontecer então? Você perde poder na tua caminhada com Jesus. A tua vida vai esvaindo, a alegria vai esvaindo a partir do momento em que você não o obedece. Não podemos escolher as ordens que Jesus dá para a gente. Todas as ordens estão aqui na palavra dele. Isso
Isso é muito claro para nós. A palavra foi escrita e chegou até nós exatamente para que nós soubéssemos cada tio, cada jota, cada vírgula, e nós não podemos escolher o que vamos seguir ou o que não vamos obedecer. A palavra de Jesus é: segue-me. A ordem de Jesus é: segue-me. E aí você responde a Ele: eu vou contigo, Senhor, ou eu não vou contigo. São duas respostas, né, que você precisa escolher uma. A minha oração é que você faça como os discípulos: levante do seu lugar, dê prioridade à ordem de Jesus e possa segui-lo. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém.